Você veja aqui, se o dente tem uma certa inclinação, um pouquinho na região da frente da boca, quando ocorre a força mastigatória, a tendência desse dente é inclinar um pouco mais ainda, certo? E o que acontece com os outros dentes? Os dentes superiores, certo? Os dentes superiores. A ausência do dente antagonista, aqui embaixo, provoca o quê? A extrusão do dente superior. Então ele cresce um pouquinho mais e esse crescimento potencializa ainda mais a inclinação do outro dente. Olha só. Doutor, quanto tempo demora para isso acontecer? É uma situação variável, sabe? Depende de muitos fatores. Depende da força como você mastiga, depende da sua arquitetura óssea. Se você tem uma arquitetura óssea densa, forte, os dentes se movimentam um pouco mais devagar. Depende da posição de cada dente no arco, porque os dentes eles não possuem posições iguais. Eles estão exatamente numa posição que eles acabaram ficando em detrimento do próprio crescimento quando o dente está vindo à cavidade bucal e em função da própria forma de mastigar os alimentos, eles vão assumindo as posições. Você note que alguns dentes eles estão um pouco girados, em alguns casos de pessoas que têm os dentes um pouquinho mais apertados do que deveriam. O que acontece é que isso faz com que os dentes assumam posições diferentes. E a resultante de forças, quando você tem uma mastigação sobre esses dentes, é diferente dos dentes que não possuem essa inclinação. Ou seja, o dente ele pode ou piorar o apinhamento dele, se ele está ligeiramente apertadinho contra os outros. Você já notou aquele dentinho que está ligeiramente para fora? Geralmente o canino, que ele é o último que nasce, ele está para fora. Com o passar do tempo, essas pessoas começam a perceber o quê? Que ele fica cada vez pior, cada vez mais saliente na boca. Tá? Isso por quê? Porque os dentes se movimentam. Agora você imagine se você perde um dente como esse, que é o molar, a resultante de forças vai agir em cada dente, tendo um resultado diferente. Uns dentes vão inclinando mais, outros dentes vão descendo mais e vai surgindo com o passar do tempo, nessas regiões aqui, nas regiões mais na frente, pequenos espaços. O que são esses espaços? Chamam-se diastemas. Tudo bem, doutor? Até aí tudo bem, eu sei que já está movimentando os meus dentes, mas olha só, mesmo assim, eu acho que não tem tanto problema, sabe? Por quê? Porque se o senhor notar, doutor, os dentes continuam mastigando. E, na verdade, é isso que eu preciso de mastigar. Tá, vamos pensar no seguinte, agora olha na tela. Você está vendo, agora, essas circunferências que estão aparecendo aqui são áreas de retenção de alimentos muito mais retentivas do que se não tivesse essas inclinações, porque o alimento vai ficar preso nessas áreas com uma maior facilidade, porque o que vai acontecer, vai haver o surgimento de espaços entre os dentes, o depósito de alimentos aumenta. O que acontece? Acontece um acúmulo de micro-organismos nessa área muito maior do que deveria. E o seu fio dental, ele vai ser utilizado com eficiência se você tiver muito cuidado, se for extremamente cuidadoso, você vai conseguir fazer uma higiene satisfatória, tá? Mas vamos e venhamos. Se você não está muito preocupado com a perda de um dente, provavelmente você não é tão cuidadoso assim de passar o fio dental religiosamente todos os dias, tá certo? Então, continuando o vídeo, olha só o que acontece então. Presença de cáries nessas áreas. Então, nós temos aí já dois problemas, certo? Dois problemas em função da perda de um dente. Qual foi? A inclinação dos dentes laterais e o antagonista cresce. Segundo problema,
aparecimento de cáries interproximais, cáries entre os dentes, ok? E você está vendo na tela, e com o tempo a mastigação vai causar um estresse nessa área aqui, porque a forma como seus dentes está triturando os alimentos aqui já não é mais com tanta eficiência quanto deveria ser. E esses dentes, eles estão ligeiramente inclinados, eles recebem um certo tipo de impacto na hora de mastigar que não faz muito bem para o ligamento periodontal, então eles podem ter o probleminha periodontal também, formação de bolsa periodontal, que é a perda óssea ao redor desses dentes, porque as bactérias vão se acumulando nessas áreas de difícil acesso por causa das inclinações, podem provocar essas bolsas periodontais. Além de o dente estar levemente inclinado, ele pode começar a ter um problema de mobilidade, certo? Então, continuando o vídeo, vamos ver o que vai dar aqui. Então, olha só, no começo nós tínhamos a linha oclusal, certo? Nessa direção aqui, na horizontal. Depois da perda de um dente, a linha oclusal, com o passar do tempo, ela muda completamente. Então, eu queria mostrar para você qual é o prejuízo que ocorre perdendo um dente. Então, nessa condição que você acabou de ver, é quando você já tem a perda dental, já aconteceu, e isso aqui, para chegar nessa condição de perder os dentes e ter essas inclinações e os dentes adquirirem cáries, doença, isso aqui com o passar de alguns anos, ok? Algumas pessoas em 1 ano e meio até 2 anos já pode desenvolver esse quadro, tá? Você de repente já tem essa situação em boca, você já deve estar passando o dedo ali na área, observando no espelho e começando, é verdade, olha só meus dentes assim. Então, pensa o seguinte, quando você pensar em reabilitar esse espaço vazio com um implante, você vai ter algumas dificuldades, porque naquela área onde você perdeu o seu dente, ali, o que eu estou mostrando é o seguinte, com a inclinação desse dente aqui, o que acontece com esse espaço aqui? Você está vendo na tela, né? Esse espaço ali, ele diminui, certo? Diminuiu. Então, o dentinho do implante vai ser menor. Para resolver a situação e colocar esse dente que está inclinado no lugar, dá um trabalhão que você não queira saber. Às vezes envolve perder mais do que um dente, tá? Às vezes envolve ter que perder mais do que um dente. Mas, voltando agora para a nossa tela, eu quero te mostrar uma outra situação, tá? Que acontece e é justamente quando você perde uma coroa. Eu estou olhando para a tela aqui para colocar, deixar aqui em ponto de bala. Pronto. Então agora eu vou te mostrar uma situação diferente. Você ou algum conhecido seu tem todos os dentes e numa determinada situação ocorre o quê? A perda desse dente. Por quê? Cárie, fratura, geralmente é cárie, né? Cárie